Bom dia, bela segunda pra todos. Como vocês estão, mamãezinha ali no meu coração? Hoje, mais uma semana de aquecimento, sim, do projeto Mamãe que se Cuida, que vai ser dia 20 de julho, às 20 horas, horário de Brasília. E vamos começar esse aquecimento essa semana. E você, mamãe, que tá querendo entender um pouquinho mais sobre essa reabilitação, cuidar da sua cicatriz de cesárea, cuidar da sua barriguinha após o parto, esse projeto é pra você. O link tá na bio do meu Instagram e lá tem todas as informações que você vai ter dia 20 de julho. E hoje vamos de caso clínico. Caso clínico de quem, Tabata? O meu caso clínico. Hoje a gente vai falar sobre o meu caso. Por que eu entrei nesse mundo do pós-parto? O que aconteceu? E quem tiver dúvidas, mandem mensagem. Vou estar aqui respondendo para vocês até mais ou menos mais 7h50, até 8. E vamos conversar por aqui. Mas antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Há muito tempo atrás, eu trabalhei numa clínica de estética e eu sempre me preocupava. Bom dia, Érica. Eu sempre me preocupava com a estética do corpo em si. E eu tratava estria, flacidez, gordura localizada. Eu também cuidava da autoestima dessas mamães. E não mamães, na época era assim. E eu lembro que eu sempre me preocupava com como é que a mãe se olhava no espelho, como é que essa mulher se olhava no espelho, se ela se sentia bem, e eu tratava na dor daquela mulher. E aí eu engravidei. E quando eu engravidei, eu lembro que eu não engordei muito, porque eu já sabia das broncas que eram após o parto. Eu já sabia que poderia acontecer. Se a mãe engordasse muito, poderia não voltar, que eu podia não recuperar minha barriga de como eu era antes, e nessa, né? E eu não engordei muito, pra vocês começarem a entender que muitas mamães falam assim pra mim: Tabata, a diástase só vem quando a pessoa engorda muito. Não é bem assim. A diástase, ela vem tanto com uma mãe que engordou, quanto uma mãe que não engordou. Então, aconteceu isso comigo. Eu engordei no máximo 8 quilos. Eu era uma pessoa muito ativa porque eu trabalhava muito lá na clínica. E não enchei, não tive nenhum problema com enjoo. Só que a minha vontade muito grande era ter parto normal. Por que parto normal? Porque todo mundo fala assim: parto normal, a mulher se recupera muito mais rápido. Como eu falei pra vocês, até eu entrei nesse processo todo que todo mundo fala, que a cesariana era algo que era muito complicado. A mulher ia sentir muita dor e ela não ia produzir leite nem nada, e aquela história toda. Então eu queria muito um parto normal. E aí, quando eu cheguei no dia da minha consulta, quando eu tava próxima pra ter a Radassa, a médica falou pra mim que eu não podia, porque eu era muito pequenininha e tal, essas coisas todas que quando não é humanizado, acontece isso. E aí eu fiquei muito mal. Por quê? Porque eu queria o parto normal. E eu acabei passando por uma cesárea. E aí, quando eu passo por uma cesárea, tudo muda. Porque a mamãe do parto cesárea, ela precisa de muito mais cuidado, ela precisa de muito mais atenção. E eu comecei a pesquisar muito como é que eu poderia aumentar a produção de leite, como é que eu poderia me cuidar, e as informações eram muito poucas. E foi aí que eu comecei a entender todo esse processo, não do propósito que eu tenho hoje com as minhas mamães de parto cesárea para recuperar a barriga em pouco tempo, mas entender que eu precisava passar por tudo isso. E aí eu comecei a pesquisar, querer entender um pouquinho mais sobre esse mundo da cesárea, e não tinha muita informação. Mas graças a Deus, foi tudo bem. Eu tive uma produção boa de leite, mas não o suficiente para amamentar a minha filha. E aí eu ficava naquele questionamento: meu Deus,
Tive um parto cesárea, não tive condições de ter um parto normal, mas tive um parto cesárea. E agora mais essa, não consigo nem amamentar minha filha. E eu fiquei insistindo. A Radassa mamava na mamadeira e no peito. E ficava nessa. E aí eu voltei muito cedo para trabalhar. Começou o processo. Voltei muito cedo. Em menos de 2 meses eu já estava trabalhando. E aí eu comecei um processo de... A Radassa foi crescendo. A maternidade foi se desenvolvendo. Vamos ver uma perguntinha que tem aqui. Quanto tempo depois da cirurgia posso começar a fazer os exercícios? Antes de eu terminar, de finalizar a nossa conversa ou começar o meio dessa história, vamos lá. Exercício você pode fazer após 24 horas, mas exercício respiratório. Então você vai dosar os exercícios. Se você observar que a sua barriga está tufando muito, você começa a contrair essa barriguinha. Então você começa a dosar exercícios, não faça nada exagerado, porque você vai sentir na cesárea e você vai sentir na sua lombar. Então não faça nada exagerado. Tudo bem, mamãe? Então vamos continuar. Então assim, eu comecei a entrar nesse mundo da cesárea, nesse mundo da maternidade que tinha poucas informações. E foi quando eu comecei a estudar muito. Só que assim, a gente esquece nessa maternidade quem a gente é como mulher. Por quê? Porque a correria do dia a dia, o cuidado do bebê é sempre o bebê. A gente tem na cabeça que o bebê precisa da gente. Então a gente acaba esquecendo da gente, essa é a verdade. E eu lembro que o meu esposo, a gente fez aniversário de casamento e meu esposo me deu um vestido muito bonito, por sinal. Quando eu botei aquele vestido preto e me olhei no espelho, eu não me senti mulher, eu me senti horrível naquele vestido. Por quê? Porque o vestido não caiu bem. Como era um vestido muito coladinho, a minha barriga estava muito protuberante. E por sinal, eu usei cinta, e cinta muito apertada. E quando eu vi aquela barriga, eu não me senti bem. Eu comecei a entender que eu tinha esquecido de mim. Só que a correria da maternidade, a gente vai se esquecendo e deixa pra lá, e a gente começa a usar roupas frouxas. Pra quê? Para as pessoas não olharem o nosso corpo. Porque se as pessoas olharem, vão perguntar assim: você tá grávida de novo? Que muitas vezes acontecia. E aí eu fui deixando eu sempre com umas roupazinhas mais frouxas, porque pra mim eu não queria mostrar o meu corpo. E eu lembro que eu olhei essa foto aqui. Eu vou mostrar pra vocês a foto que eu olhei. Eu olhei essa foto aqui. E se vocês olharem essa foto, eu viajei. A Radassa tinha 1 ano aqui. Se vocês olharem minha barriguinha aí nessa foto, tá super protuberante. E observem que a roupa como é que tá. A roupa tá totalmente frouxinha. E porque eu gostava de usar roupa frouxa pra não aparecer minha barriguinha. E quando eu olhei essa foto, depois eu comecei a perceber que eu tava esquecida. Que eu já tinha tido um sinal lá atrás por causa do vestido. E agora eu olhando, eu percebo que eu tava pior ainda. E quando eu olhei essa foto, eu disse: eu preciso me cuidar. Eu preciso voltar ao corpo que eu era antes. Eu precisava... A cesárea naquele momento não me preocupava. Mas me preocupava porque após a cesárea, eu fiquei com aderência, eu fiquei com fibrose. Só que naquela época, eu não tinha esse conhecimento. E eu comecei a colocar na minha cabeça que quando eu voltasse para Manaus, eu ia entrar de cabeça na recuperação após o parto. Eu ia entender o que o meu corpo estava precisando. Só que eu precisava recuperar meu corpo com pouco tempo. Mas como assim, Tabata, pouco tempo? A gente sabe que a gente não tem tempo para recuperar nosso corpo. E é isso mesmo, Luana. Então eu precisava recuperar meu corpo, mas como? Que eu não podia ir pra academia. Eu não podia fazer nada. Você tá entendendo, Luana? Eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia era ter um tempo de quando eu ia tomar banho no banheiro e voltar pra cuidar da Radassa. Depois eu já ia trabalhar e depois eu ia fazer isso. Então qual o tempo que eu encaixava pra fazer uma academia ou uma caminhada? Não tinha.
Então eu entrei fundo de cabeça em todo o conhecimento, em todo esse processo que era a recuperação após o parto de um parto cesárea. Porque aquele negócio, parto normal se recupera mais rápido, é fato, se recupera mais rápido porque não tem uns cortes, a não ser a laceração. Mas um parto cesárea precisa de muito mais atenção. Então eu quero dizer, mamães, pra vocês que realmente o parto cesárea é pouca informação para nós mulheres, mas a gente precisa recuperar, a gente precisa saber como tratar essa área que foi lesionada. Coisa que a gente não tem muita informação. A gente só sabe que a gente precisa fazer exercício, tudo bem. Mas e aí, depois do exercício, só isso que precisa? Não, é muito mais do que isso. E como é que eu vou recuperar em pouco tempo? E aí eu comecei a fazer a fisioterapia, eu me especializei em fisioterapia pélvica, só que não era isso, eu precisava de mais. E aí eu comecei a entrar fundo nesse processo todo do pós-parto. E me especializando cada vez mais e por incrível que pareça, o Senhor me levando sempre pro pós-parto, para a reabilitação dessa mãe. Eu precisava de mais. Eu fui para entender um pouco mais sobre a sala de parto, porque eu queria trabalhar na parte da sala de parto, mas eu ia para a parte de reabilitação. O Senhor sempre me puxava para a parte da reabilitação do abdômen após o parto. E aí foi quando eu comecei a estudar, a entender esse mundo todo. E eu chegava em casa e entendi que o processo de reabilitação após o parto eu precisava fortalecer musculatura profunda, principalmente o transverso do abdômen. E o que acontece? Eu comecei a entender que se eu fizesse a reabilitação desse abdômen, desse transverso, eu conseguia recuperar minha barriguinha. E aí eu descobri, nesse processo todo, que eu tinha diástase de 3,5 com hérnia umbilical. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que era a minha barriga antes. Olha isso. Esse é meu antes e depois. Então nessa foto aí, mamães, eu tava com uma diástase e eu tava com uma hérnia umbilical. E aí eu comecei a fazer exercício, treino respiratório. Eu lembro que eu fazia 5 minutos todo dia. Todo dia eu fazia esse treino respiratório, porque era a única coisa que eu sabia. E eu fazia intensamente esse treino respiratório. Eu lembro que eu ia pro banheiro, tomava banho e eu ficava deitada no chão, respirando. E aí eu quero mostrar pra vocês, eu não sei se vou conseguir mostrar pra vocês algo. Uma foto minha, olha só. Essa foto aqui, eu não consigo mostrar o dia. Mas essa foto aqui, gente, eu tirei de manhã e eu fiz o treino respiratório 5 minutos todo dia. E no outro dia, eu tirei foto. E olha a diferença de uma foto para outra. E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer o quê? Eu precisava reabilitar essa barriga, que o que eu estava fazendo era o correto. E aí eu comecei a fazer intensamente. Lá na clínica eu comecei a trabalhar com essas mães que chegavam mães pra mim. E eu começava a falar para essas mães que elas tinham que fazer isso. E o resultado era super satisfatório. E eu me empolgava muito com esse treino. Porque era só 5 minutos. E aí foi quando eu comecei a recuperar muitas mamães com esse treino respiratório. E a gente começa a entender por que a gente vem para esse mundo. Qual o propósito? E hoje em dia, mamães, eu quero dizer para vocês que só basta vocês entenderem o processo da reabilitação do abdômen. Porque muitas mamães chegam comigo e falam assim: Tabata, eu tenho diástase, eu tenho hérnia, eu tô muito inchada nesse meu pós-parto, já tenho 5 meses, 6 meses. Mamães, eu tinha 1 ano da Radassa e eu consegui recuperar minha barriga. Eu tinha 1 ano, olha só. Vou mostrar pra vocês isso aqui, essa foto ainda é foto antiga.
Eu tinha 1 ano da Radassa. Olha isso. A foto no cantinho aqui, da esquerda, é antes. E o depois? O da direita. Então eu tinha 1 ano da Radassa e eu consegui reabilitar. A partir do momento que você sabe o que fazer, é muito mais fácil. Então eu quero dizer pra vocês, mamães, que não, as pessoas botam medo em dizer, parto cesárea, vocês não vão conseguir recuperar, vocês não vão conseguir resolver o problema de vocês. Vocês vão conseguir resolver. Só basta saber o que fazer. Porque a partir do momento, deixa eu parar de compartilhar aqui. A partir do momento que você sabe o que fazer, é muito mais fácil. Então não tenham medo, mamães, de eu tenho diástase, eu não posso fazer isso. Eu tenho hérnia. As pessoas me proibiram de fazer aquilo. Não tenha medo. Você precisa se movimentar. E eu tô dizendo pra vocês com propriedade que eu tô estudando anos e anos, desde a época, a Radassa vai fazer 6 anos já. E depois que a Radassa nasceu, eu entrei de cabeça e eu comecei a entender esse processo todo do pós-parto. E a gente não tem muito conhecimento, não tem, as pessoas não chegam, olha, cesariana, faça isso. Cesariana, faça aquilo. Não, a gente não tem informação suficiente. E eu quero dizer pra vocês, mamães, que aqui vocês vão ter informação suficiente. Porque eu sou mãe de parto cesárea, eu tive diástase, eu tive hérnia umbilical, eu sou uma mãe que eu não tenho tempo pra fazer exercício na academia, pra caminhar, mas eu arranjo um jeitinho. Mas também quando tô aqui, eu tô fazendo meus 5 minutos. Então por isso que o método R5 veio pra isso, pra mostrar pra vocês que vocês conseguem reabilitar com o bebê no colo. Vocês conseguem fazer as coisas com o bebê no colo, dando de amamentar. Então, se eu consigo, vocês conseguem. Só basta vocês querer. Então, eu quero dizer pra vocês, mamães, que é pouca informação, a gente entra nesse mundo da internet aqui e as pessoas colocam medo na gente, essa é a verdade. Mas a partir do momento que você consegue fazer seu 1% todo dia por você, é muito mais fácil. Então, mamães, não se esqueçam. O momento é cuidar de você, sim, com o bebê, sim. Mas não esqueçam de vocês. Porque sempre tem jeito. Não é porque que você foi numa clínica de estética ou com o médico, e o médico disse pra você, desanimou você, dizendo que nunca mais tem jeito, que só cirurgia. Por muito tempo lá atrás, quando chegaram comigo, que eu não sabia o que era hérnia umbilical. E aí chegaram comigo e falaram assim, tu tem hérnia umbilical, isso aí é só cirurgia. Aí eu disse, negativo. Eu não tenho dinheiro pra fazer cirurgia. Então eu vou ter que me reabilitar do jeito que eu sei. E essa hérnia vai sair. Ela tá aqui? Tá. Mas olha a diferença, ela não aparece. Minha barriga, olha o antes e o depois. Minha barriga não aparece, a hérnia não aparece mais. Olha a foto antes que tinha a hérnia e agora. Então eu quero dizer pra vocês. E por muita... Aí as pessoas falam assim, mas é muito fácil pra quem engordou pouco, 8 quilos. Pois é, mas eu engordei pouco, mas olha o tanto de disfunção que eu tive. Mas por que eu tive todo esse processo? Eu precisava. Eu precisava para chegar aqui para você e falar para você que você consegue. Porque eu passei por tudo isso por algum motivo. Foi para depois de anos eu começar a ensinar, a ajudar mães de parto cesárea a recuperar a barriguinha após o parto. Só com 5 minutos do seu dia. E você faz esse exercício tranquilamente? Tranquilamente. E a partir do momento que você começa a entender sobre esse processo, sobre o fortalecimento do seu abdômen, você pode fazer qualquer exercício. Foi que nem eu tava falando com uma paciente minha. Ela falou, Tabata, na maioria das vezes a gente se lesiona muito na academia, muito no crossfit, numa caminhada. Mas por quê? Porque você não sabe como ativar
o seu core, a sua barriga, e não sabe entender o fato da respiração junto com essa sincronia. A partir do momento que você sabe o que fazer, você pode fazer o que você quiser. Ah, mas eu não posso fazer academia porque, como eu tenho parto cesárea, isso pode prejudicar a minha cesárea. Não. O movimento, mamãe, é importante para sua recuperação, para sua reabilitação. Você ficar sem fazer nada em casa, o que vai acontecer? Você vai ficar sedentária. E você vai ficar muito mais cansada. Quando a gente faz exercício, quando a gente se movimenta, a gente começa a ter uma energia melhor, a fadiga vai embora. E a gente sabe que ir pra academia e caminhar é chato, é muito chato, isso é fato. Eu falo pra vocês que eu não suporto academia. Mas é necessário, gente, a gente fazer alguma coisinha, algum exercício. Mas faça com saúde. Então, a partir do momento que você sabe como contrair a sua barriga, como trabalhar a sua respiração, você pode fazer o que você quiser, porque você não vai lesionar. Então, por que tem muitas mamães na academia que tá tendo escape de xixi, dores na cicatriz? Porque elas não sabem o que elas precisam fazer para poder resolver o problema. Então, mamães, eu quero dizer para vocês conseguem. Só basta vocês querer. Quando a gente tem informação, é muito mais importante. E eu era igual a vocês. Eu tinha pouca informação quanto ao processo da recuperação após um parto cesárea. Pouca informação. E eu lembro que até um certo tempo eu falava só de recuperação da barriga após o parto. Então eu englobava tanto parto normal quanto parto cesárea. Mas eu comecei a perceber que a cesárea procurava mais. Porque essa mãe da cesárea, ela falta muita informação para ela. Aí o pessoal fala assim pra mim, mas Tabata, eu tive que ter essas... Por isso que eu vim falar com você, mamãe, que tentou um parto normal e aconteceu de ter uma cesárea. Por que a gente não pode dar informação pra essa mamãe? Às vezes não é nem escolha do parto cesárea. E aí ela passou por essa cesárea. Na maioria das vezes que eu converso com as mamães, elas falam, eu me preparei tanto para um parto normal, e aí eu tive cesárea e olha só o que aconteceu. Eu tô desse jeito, eu tô com dor, eu tô com isso, tô aquilo. E é por isso que eu quero trazer informação pra você, pra quando você sair do seu parto cesárea, quando acontecer, você não ter tanto medo desse processo todo. Você saber o que fazer, que tipo de manipulação fazer, de como recuperar. Que a gente já pode fazer essa recuperação 24 horas após o parto. Você já pode respirar 24 horas após o parto. Então, mamães, é só saber o que fazer. Eu passei por isso e eu sei como é que é. É muito difícil, porque a gente tá mais ligada em quê? Na amamentação. Aí quando... ó, ainda mais vocês estão aqui, ó, agoniada com a amamentação, esse cuidar do bebê, e as pessoas acham que você não faz nada. Ainda olha pra você, menina, usa a cinta bem apertada. Precisa melhorar a tua alimentação, precisa se cuidar melhor. Mas pensa que é fácil? Essa loucura da maternidade? Não é fácil, não. Então, quero dizer pra vocês, mamães, vocês conseguem. Só basta vocês quererem. A partir do momento que a gente não tem informação, tudo se torna mais difícil. Tudo se torna mais difícil. Então, eu quero deixar esse recado pra vocês, mamães. Eu consegui recuperar e vocês conseguem. Só basta vocês querer. Então eu vou me despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Amanhã tem mais.
E qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem no direct. Porque eu vou estar aqui para ajudar vocês, para descomplicar essa recuperação após o parto, principalmente parto cesárea. Então eu vou estar aqui, amanhã tem mais. E se vocês quiserem saber de alguma coisa que queira que eu fale aqui, me mandem mensagem, porque eu tô aqui para ajudar vocês. E agora, tá indo para atender. E fiquem com Deus. Obrigado por todos que participaram. Quem mandou mensagem, manda mensagem no direct. Obrigado por todos que participaram. Muito obrigado mesmo por estar comigo. E até amanhã às 7h20. 8h20, horário de Brasília. Beijo!